Convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 40. Vamos lá para o versículo 23. Gênesis 40, 23. Gênesis 40, 23 diz assim. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, você abrindo aí no primeiro, você vai chegar no capítulo 40, no versículo 23, que diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. A história de José do Egito, ou José no Egito, porque ele não era do Egito, né? José era um hebreu. José vai parar no Egito porque ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, que alguns dos irmãos desejavam mesmo era matar José. Olha a história desse jovem, desse adolescente ou jovem que passa por situações terríveis desde cedo. José é vendido pelos irmãos como escravo, porque um dos irmãos disse assim: não faça isso não, deixa o rapaz, não mata não, vende, mas não mata, porque alguns dos irmãos queriam matá-lo. Então ele vai para o Egito como escravo. Chegando lá, ele é adquirido por um homem influente, rico, e na casa deste homem, José prospera e faz prosperar. Ele era inteligente, ele era bom administrador, ele era uma pessoa muito dedicada. E ele começa a tomar conta dos negócios do seu patrão, do seu dono, e prospera a casa dele, a ponto de José tomar conta de tudo, administrar tudo. Ora, o Potifar, ele viu que José realmente era bom, de confiança. Mas aí José cai numa armadilha e, de maneira, mesmo sendo inocente, José acaba indo parar na prisão. Vocês conhecem a história de José. Quem não conhece é só ler os capítulos anteriores desse texto, de Gênesis 40, e vocês vão achar lá por que José vai parar na prisão. Eu não vou me deter nisso, porque o assunto não é essa história de José especificamente, mas a do copeiro. José na prisão, até na prisão José faz trabalho bem feito, José administra as coisas, José cuida das coisas, ele é reconhecido lá na prisão, para a gente ver que quando a pessoa é uma pessoa dedicada, quando a pessoa é uma pessoa que faz as coisas bem feito, quando a pessoa se dedica e que tudo que vem à mão para fazer faz conforme suas forças, como diz lá em Eclesiastes, quando uma pessoa é assim, esteja onde estiver, ela se destaca. Foi o que aconteceu com José, e Deus era com José. Mais importante que tudo, José era um homem de Deus, alguém que valorizava o que Deus dizia, os princípios que Deus estabelecia. Ele aprendeu isso e fazia isso, e por isso, onde José estava, seja qual for o lugar onde estivesse, José era abençoado e abençoava as pessoas. E aí, lá na prisão, ele é apresentado a dois homens, o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Eram dois homens que estavam na prisão porque ofenderam o faraó de alguma coisa, ou de alguma maneira, ou fizeram algum comentário que faraó ouviu, ou fizeram alguma fofoca para faraó que deixou o faraó furioso e mandou os dois para a prisão. Lá na prisão, José é encarregado de servir a esses homens.
Bom, eles estão presos aqui porque Faraó mandou, mas sei lá, né? Vamos tratar eles bem, porque eles eram da corte lá, eles eram serviço direto para o Faraó. E José começou a servi-los. E José fazia isso muito bem, ele servia muito bem, ele trabalhava muito bem. Em determinado dia, José olha para os dois e vê os dois assim intrigados, inquietos. Aí eles contam que tiveram um sonho, cada um teve o seu sonho. E José interpreta os dois sonhos. O do copeiro era que o copeiro seria restaurado para o palácio do Faraó. Faraó ia convocá-lo de volta, Faraó ia tratá-lo bem, Faraó ia restaurar o serviço dele e o prestígio dele. E aí José fala assim para ele: olha, a revelação, a interpretação do seu sonho é essa. Quando você chegar lá, lembra de mim, porque eu tratei vocês bem, eu interpretei seu sonho, vocês viram que eu sou inocente, eu não estou aqui por culpa, lembra de mim. O padeiro, a interpretação do padeiro é que o padeiro, meus irmãos, ia perder a cabeça, e perdeu. Quando o copeiro mor, o copeiro-chefe do Faraó, chega lá no palácio do Faraó, é aonde nós lemos aqui o versículo 23, que diz que ele não se lembrou de José. Ele não se lembrou. Por isso, o texto diz, esqueceu-se dele. Ele estava tão empolgado com a sua restauração que ele esqueceu quem o serviu durante aqueles meses ou anos ali, aquele tempo que ele ficou ali. Ele esqueceu do José. Por isso que o tema da mensagem de hoje é uma pergunta para você e para mim. Você também já esqueceu? Você também se esqueceu? Esse é o tema da mensagem de hoje. Existem coisas na vida, meus queridos irmãos, que a gente deve esquecer, que a gente deve lançar, como diz na Bíblia uma expressão, lançar no mar do esquecimento. Tem coisa que a gente tem que esquecer. Muita amargura que você carrega no teu coração aí é porque você fica remoendo coisas que você deveria esquecer. Muito rancor que você ainda tem por determinadas pessoas é porque no teu coração você não esqueceu de coisas que deveria esquecer. Muita tristeza, muita perda de gosto por momentos bons e felizes que você devia estar desfrutando, você não desfruta, porque naquele momento você lembra de coisas que você deveria esquecer. Então existem coisas que a gente tinha que afogar mesmo no mar do esquecimento. Mas existem coisas, meus irmãos, que a gente não pode esquecer. Existem coisas que eu não posso esquecer de maneira nenhuma. E entre as coisas que eu não posso esquecer, é o bem que eu recebo ou que eu recebi na minha vida de pessoas que foram importantes para mim. Eu não posso esquecer o bem que me fizeram. Eu não posso esquecer de fazer o bem também. São coisas que jamais eu deveria esquecer, e muitas vezes a gente esquece. Quantas pessoas passam pela vida, pela nossa vida, e a gente esquece de agradecer, ou esquece o bem que essa pessoa nos fez. A gente esquece de retribuir, quando não deveria esquecer. Na nossa trajetória, na nossa jornada nesse mundo, a gente depara com pessoas que nos fizeram muito, mas muito bem, mas a gente esquece. E a pergunta que nós fazemos hoje é: você esqueceu? A gente está falando de identidade. Qual a sua identidade? Sabe uma coisa que identifica o nosso caráter? É a gratidão. A gratidão é uma marca do nosso caráter.
Pessoas ingratas são pessoas com problemas de caráter. Pessoas que não sabem agradecer são pessoas com alguma mácula, alguma deficiência no caráter delas. A ingratidão é uma marca de caráter. Não confie em pessoas ingratas. Não confie. Porque pessoas ingratas não são confiáveis. Porque a ingratidão que ela faz com outros, em algum momento fará com você. Eu não estou dizendo para você para não fazer o bem para as pessoas. Nós devemos fazer o bem e amar a todos. Nós devemos fazer o bem até para os ingratos. Mas não podemos confiar. É diferente. Fazer o bem sem fazer merda. É cristão. É exemplo de Jesus. Jesus fez o bem para Judas. Ele fez o bem. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Mas Jesus não confiava em Judas. Até que ele mesmo disse: um de vocês vai me trair. E eu sei quem é. Então a gente tem que deixar isso bem marcado. Porque a ingratidão é uma marca do caráter. A pergunta então é: você esqueceu? Você esqueceu o bem que já te fizeram? Será que eu esqueci o bem de tantas pessoas que passaram por minha vida e me fizeram bem? Você já esqueceu quem já socorreu você nos momentos de urgência? Já passou mal e alguém te levou, te socorreu nesse momento de dificuldade? Você já esqueceu dessa pessoa? Já esqueceu de reconhecer o que ela fez por você? Já esqueceu de quem já sustentou você? Durante bons anos da sua vida, te sustentou, às vezes com o próprio leite, e depois com o suor e muitas vezes o sangue. Já esqueceu? Nas suas atitudes em relação a essas pessoas que te sustentaram, te bancaram, te alimentaram, nas suas atitudes você lembra, porque não adianta lembrar no dia das mães não. Comprar aquele presente mequetrefe, aquele presente muquirana, e você dá lá, e mamãe, a melhor mãe do mundo. Não é lá não, é no dia a dia. E você passa o ano todo e abandona, nem lembra que existe. Não é no dia dos pais não. O meu pai, o melhor pai, dá aquele pente Flamengo para ele, o melhor pai do mundo. Pois é, no ano todo. Às vezes não é tua mãe, às vezes não é teu pai, mas é alguém que fez esse papel em algum momento da sua vida. Você já esqueceu? Já esqueceu aqueles que contribuíram com a tua formação, para você ser quem você é hoje, para você ser o profissional que é hoje, para você ter o conhecimento que tem hoje? Já esqueceu? Já esqueceu quem lhe ensinou a Bíblia, a palavra de Deus, aqui na igreja? Já esqueceu? Já esqueceu da Terezinha? Já esqueceu dos pastores que passaram por aqui? Já esqueceu dos professores de ABD? Esqueceu? Pensando, meus irmãos, nessas perguntas que eu fiz, eu separei algumas atitudes que a gente precisa ter para não esquecer. Algumas atitudes que precisamos ter para a gente não esquecer. A primeira delas, meus irmãos, é ser grato a Deus. Ontem eu conversava com um jovem lá na festa e a gente falava sobre a tendência que as pessoas têm de querer se sentir melhor que os outros. Quando, se a gente for analisar a realidade da vida e a brevidade mesmo da nossa vida e a fragilidade da nossa vida, a gente vê que ninguém é melhor que ninguém. Chega uma hora que a gente é detonado, que a saúde vai embora, que a gente fica frágil, que a morte chega e a gente vê que é todo mundo igual.
Não há diferença. Vai no cemitério. Por isso que em Eclesiastes, que a gente leu muito hoje, vai dizer que é melhor o dia de luto do que o dia de festa. Porque no dia de luto todo mundo fica com aquele gosto amargo da morte. Fica com aquela lembrança da morte batendo na porta da consciência, dizendo: a fila anda, pode esperar que a tua hora vai chegar. Você não é melhor do que aquele que está no caixão, não, porque naquele lugar ali todo mundo se iguala. Já diziam o João Grilo e o Chicó. Todo mundo se iguala. A gente precisa ser grato a Deus, porque quando a gente agradece a Deus, a gente reconhece que a nossa vida está na mão dele. O controle está com ele, não controlamos nada. Parece até uma foto que eu vi no Facebook, sobre um menino jogando videogame, e uma outra criança, não sei se irmão, uma outra criança do lado, ou primo, um maior jogando videogame e o outro também, assim, a foto dos dois jogando videogame. Só que o controle do menor não estava conectado, estava desplugado, estava assim no chão, desligado, mas ele lá jogando, pensando que estava jogando um videogame, que estava com o controle na mão. Na verdade não está jogando nada. É assim que a gente vive nesse mundo. A gente pensa que está com o controle na mão, o controle não está com a gente. Não controlamos nada. Controlamos nada. Meus irmãos, tem gente que não consegue perceber que Deus é que controla tudo. Está na mão dele. E não consegue agradecer tudo que Deus tem feito. A gente precisa ter mais gratidão a Deus e menos reclamação. Já viu como a reclamação vem logo na nossa boca? Parou o trânsito, engarrafou, blitz, aí xinga os policiais por não ter nome, aí reclama. A reclamação vem naturalmente, mas a gratidão a gente precisa fazer força. Preciso agradecer a Deus, ser grato a Deus. Estamos aqui hoje, reunidos nesse lugar. Preciso agradecer a Deus essa oportunidade e privilégio. A Bíblia está cheia de textos, de ensinos, falando: olha, sejam gratos, em tudo dai graças, ações de graças. É preciso ser grato a Deus. Porque uma pessoa que não agradece a Deus não vai agradecer a ninguém, não vai ser grato a ninguém. E Ele que é o dono de tudo, que nos abençoa todo dia. Todo dia. Nós fizemos algum tempo atrás, alguns anos atrás, um exercício aqui de anotar todo dia, cada bênção, lembra disso? Meus irmãos, eu vi que eu agradeço muito pouco a Deus por tudo que Ele me faz. A segunda coisa, ou a segunda atitude, é reconhecer a bondade dos outros, apesar dos seus defeitos, mesmo conhecendo os seus defeitos. A pessoa é boa contigo, a pessoa cuida de você, a pessoa trata você, supre você, mas na hora, no primeiro vacilo, tudo aquilo vai por água abaixo. Você esquece de tudo de bom que recebeu e se concentra só na coisa ruim que a pessoa fez. A pessoa faz a comida boa todo dia. No dia que o arroz fica bonito demais, uma reclamação. A pessoa te trata com bondade, com carinho, com atenção todo dia. Mas no dia que ela contraria você, ela não serve mais para você. Isso se aplica muito, sabe aonde? No trabalho, com o chefe. O chefe é legal, o chefe te respeita, o chefe te trata bem todo dia. No dia que o patrão faz uma coisa que você não gosta, aquele emprego não serve, aquele emprego é um inferno, aquele lugar, aquele ambiente. Todo dia você foi abençoado, no dia que você é contrariado, não serve. A gente tem que aprender a reconhecer
aquilo que o pai chato fez de bom para a vida da gente, para toda a vida da gente, para toda a nossa vida, ele fez, mas ele era chato. Meus irmãos, graças a Deus porque existem pais chatos. E a sociedade está se decompondo, apodrecendo, porque está faltando, entre outras coisas, pais e mães um pouco mais chatos. Então é preciso reconhecer o que de bom o seu pai e sua mãe fez por você. É preciso reconhecer o que de bom o seu pastor fez por você. Não falo de mim não, meus irmãos, que eu faço muito pouco mesmo. Mas eu falo do passado. O sujeito tinha defeitos. Claro que tinha. Quem não tem? Mas e o que de bom ele fez? A gente apaga. A gente não agradece. Então eu preciso ser grato a Deus. E eu preciso reconhecer o bem que me fazem, mesmo com as dificuldades da pessoa. Mas eu preciso também, meus irmãos, aprender a dizer obrigado. Tem gente que não consegue falar isso. Obrigado. Obrigado. A pessoa é ajudada, é abençoada, é cuidada, mas ela não consegue e nunca diz isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo companheirismo. Viveu com você, você é um mala, você é um homem, vou te falar, difícil de conviver, mas a mulher ficou ali a vida toda contigo. Já disse obrigado para tua mulher, pelo companheirismo dela? Já disse, Rodrigo? Obrigado para tua mulher. Paulinho, a pessoa aguenta a sua ranzinzice, aguenta a sua chatice, aguenta o seu mau humor. Já disse para ela, obrigado. Já disse obrigado para o teu marido, pelo companheirismo dele. Ele ouve você, você fala, você não cala a tua boca. O tempo todo falando. Você agradeceu por você, obrigado por você falar, me ouvir nas minhas crises. Quando eu estou estressada, eu falo muito. Não, você fala muito todo dia, mesmo quando você está zen. Quando você está estressada, você fala acima da estratosfera. Já agradeceu? Já disse obrigado pelo companheirismo? Já disse obrigado? Obrigado por cuidar de mim. Quando eu estou debilitado, ou quando eu precisei, você cuidou de mim. Obrigado. Já disse obrigado por estar ao meu lado esse tempo todo, por viver comigo esse tempo todo. Obrigado. Já disse obrigado pelas orações que você faz em meu favor. Eu encontro os irmãos, olha, eu orei por você. Já disse obrigado, porque as suas orações me sustentam. Na verdade é Deus que me sustenta, mas a tua intercessão é algo que é importante. É demonstração de amor, de cuidado. Obrigado por cozinhar meu alimento. A gente agradece a Deus pelo alimento. Agradeça a Deus por quem preparou para você, por quem fez o teu alimento. Agradeça a pessoa que fez a tua comida. Comida essa que não tem igual em lugar nenhum. Obrigado pela dedicação esses anos todos. Obrigado. Obrigado pelas noites em claro. Todo filho devia falar isso, porque não tem pai e mãe que não tenha ficado uma noite em claro com o filho. Não existe. Todo filho já deixou pai e mãe acordado à noite. Quantas vezes para fazer nebulização, para levar para uma emergência? Obrigado, já disse isso. Ou você fez como o copeiro lá, esqueceu? Obrigado pelo carinho, obrigado por se preocupar comigo. Às vezes as pessoas, de novo, falando a mesma coisa. Você já percebeu que isso é preocupação? Cuidado! Então agradeço, obrigado pela tua preocupação. Obrigado por me aturar todo esse tempo. Por que obrigado? Eu já falei isso numa quarta-feira. A palavra obrigado, os níveis de gratidão. Os irmãos que vêm na quarta já sabem. Tenho certeza que a Elaine lembra. Tenho certeza que a Simone lembra. Os níveis de gratidão. Por que a nossa palavra fala obrigado?
a nossa palavra que expressa gratidão é obrigado. Em alguns idiomas, o agradecimento está no nível do pensamento. Por exemplo, o alemão e o inglês está no nível do pensamento. A primeira coisa, ou o primeiro nível de gratidão é esse, do pensamento, que é você reconhecer o bem que te fizeram. Esse é o primeiro nível de gratidão, não é o mais profundo. Tanto é que as palavras que dão origem à gratidão, ao agradecimento, ou grato, em inglês, a palavra que dá origem, ela só muda uma letra em relação ao pensar. Então, na verdade, ela tem a mesma raiz, a raiz do pensamento. No alemão é a mesma coisa. O segundo nível de gratidão vai além do pensamento, que em alguns idiomas, como o italiano e o espanhol, está no louvor, ou seja, gracias, grazie, ou seja, significa que a pessoa está, além de pensar no bem que recebeu, ela expressa uma palavra de elogio para quem fez esse bem. Então, no inglês e no alemão, por exemplo, to think ou thank you, a palavra thank ou a palavra think só muda, tem a mesma raiz. Think é pensar, thank é agradecer. No alemão é a mesma coisa, no nível do pensamento. No italiano e no espanhol, por exemplo, vai além do pensamento o elogio. Grazie, graças, é uma palavra mais de louvor pelo bem que você recebeu. Mas no português, eu tive lendo isso sobre um texto de um filósofo, que ele falava sobre isso. No português é obrigado. Eu nunca gostei dessa expressão, obrigado. Parece que você cria um sentido, né? Eu sou obrigado a fazer alguma coisa pelo que aquela pessoa me fez. Mas não é isso. No português, obrigado tem o sentido de vínculo, de unir. Vem de obligatio, ou seja, estar ligado a. Por isso, Isabela, vem o direito das obrigações. Por quê? Porque no direito das obrigações, e o contrato é uma obrigação, você está vinculado ou ligado a alguém por uma relação jurídica. Na vida nossa diária, o obrigado está ligado a uma união ou a um vínculo que você cria com a pessoa que te fez o bem. Então esse é o nível mais profundo da gratidão. Depois que eu li isso, eu comecei a gostar de obrigado. Porque quando você fala obrigado, você está dizendo, sinto-me obrigado a retribuir. Esse é o sentido de obrigado. Sinto-me ligado a você para te fazer o bem que você me fez. Esse é o sentido de obrigado. Então, quando você fala obrigado, você está, além de pensar, de reconhecer o que te fizeram, você agradece a pessoa e elogia pelo que fez, e ainda mais, você se sente vinculado a essa pessoa, você se sente unido a essa pessoa. É o nível mais profundo da gratidão. Infelizmente, muita gente, por isso o tema da mensagem, você esqueceu? Muita gente fica no primeiro nível, aliás, nem chega nele, porque nem reconhece, nem pensa no bem que recebeu. Quanto mais elogiar pelo bem que recebeu, e quanto mais se sentir vinculado ou desejoso de abençoar aquela pessoa tanto quanto foi abençoado. Obrigado. Obrigado. Eu digo para vocês, para cada um que está aqui hoje, obrigado. Sabe por quê? Porque eu me sinto vinculado. Eu agradeço mesmo o carinho, o amor, a atenção. Agradeço o cuidado que eu recebo nesse lugar. Eu reconheço isso. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 40? Vai lá para o 41. E eu já estou encerrando.
No capítulo 41, versículo 9, nós vamos ler o seguinte: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. O que ele está dizendo aí? Faraó teve um sonho e aí ele lembrou de José, por isso que ele fala: das minhas ofensas me lembro hoje. Se vocês continuarem a ler o capítulo 41, vocês vão ver que ele vai falar de José para o Faraó. Sabe quanto tempo demorou para esse homem lembrar de José? 2 anos. 2 anos. Ele esqueceu de José 2 anos. A gente pensa assim: poxa, quanto tempo, né? Demorou para ele lembrar do pobre José lá naquela prisão. E nós, quantos anos, quanto tempo temos esquecido de reconhecer, de agradecer, de valorizar quem devemos valorizar? Quanto tempo? Quantos anos? Antes tarde do que nunca. Esse homem aqui lembrou de José, a história de José foi mudada, graças a Deus, é aquela história linda que nós conhecemos. Mas e nós? A mensagem que fica para mim e para você hoje é de dizer obrigado. Para quem a gente deve dizer obrigado? Lembrar de quem nos fez bem. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Você esqueceu? A sua identidade precisa ser a identidade de alguém que sabe agradecer. A identidade do seu caráter precisa ser a identidade do caráter de uma pessoa que tem um coração agradecido. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de nós aqui, sobretudo ao Senhor, ao nosso Deus, por todos os benefícios que nos tem feito. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.